Recentemente, em Taquaritinga, nós tivemos a confirmação de um óbito por influenza, a gripe comum. E se isso preocupa ou não o município, nós vamos conversar com a Lucélia Schiavetto, ela que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui de Matão. Bom, Lucélia, como dito, nós tivemos a confirmação deste óbito e isso acaba preocupando o Matão? É sempre preocupação, né? Quando a gente tem um óbito aí, a gente fica um pouquinho mais atento, né? Taquaritinga é um município bem perto da gente e a gripe está circulando também no nosso município. A gente não teve nenhum óbito, nem suspeito, né? Nada aqui no município, mas a gente tem acompanhado e tem ficado preocupado porque a gente já teve internados, né? Durante essas semanas anteriores aí por conta de influenza A. Então é uma coisa que nos preocupa, né? Infelizmente esse paciente de Taquaritinga foi a óbito, poderia ter sido um nosso, né? Mas graças a Deus a gente não teve nenhum óbito, mas o vírus está circulando, a gente tem recebido notificação, tem paciente internando, então com influenza, daí a importância da vacinação. Alguma internação ela se tornou, acabou evoluindo para um caso mais grave? Não, a gente não tem histórico assim de gravidade das internações, mas precisou de um suporte, né, que não conseguiu ficar em casa se recuperando dessa gripe, né, e precisou dessa internação. Então sempre que interna a gente preocupa, porque às vezes interna com um quadro mais brando, só precisando de um suporte, mas também pode evoluir para uma complicação de precisar entubar, né, pôr no respirador e tudo mais. Então é sempre uma preocupação quando o paciente interna. Porque justamente acabou agravando ainda mais os sintomas da pessoa. Sim, com certeza, né? Esses sintomas vai agravando a ponto dela não conseguir ficar mais em casa, fazendo o cuidado e o tratamento em casa. Agora, nesse período, entre as crianças também tem alguma preocupação sobre algum vírus em específico que esteja circulando? Na verdade, a gente tem um quadro aí que a gente chama de bronquiolite, né? Uma doença respiratória também das crianças, principalmente os menores de 1 ano aí, que não tem o sistema imunológico totalmente formado, né? Com todas as vacinas. Então, é um público que também estamos tendo internação. A gente teve uma internação na UTI neonatal, não do nosso município, né, mas é que o nosso município é referência para a UTI neo de outro município, internada com o vírus sincicial, que é o que causa bronquiolite. Então, daí a importância as mães, né, que têm as crianças, os bebês aí, principalmente, o cuidado, né, com visita que está resfriada ou com alguma gripe, também evitar chegar perto desse bebê, ficar beijando, pegando mão. A mãe, a própria mãe, né, ter o cuidado de sempre estar lavando as mãos para fazer os cuidados com esse bebê. Então é importante esse cuidado, principalmente com os menores de 1 ano. E deixar a carteirinha de vacinação também em dia da criança? Com certeza, né? A carteirinha de vacinação é super importante e precisa estar em ordem. Aqui em Matão, a vacinação contra a gripe continua sendo realizada. Sim, a gente continua com a vacinação contra a gripe, né, para os grupos aí que são elencados como prioritários. Então é importante que as pessoas que façam parte desse grupo venham até a unidade para estar fazendo a vacina e se proteger, né, porque a gente já viu que esfriou um pouquinho, o inverno nem chegou ainda de fato, mas o tempo já está mudando e com eles com certeza vêm essas doenças respiratórias. Eu sei que a gente fica martelando toda vez, mas é importante as pessoas terem conhecimento. Quais são os grupos, quais são as pessoas que fazem parte do grupo prioritário que podem receber a vacinação? Então os grupos prioritários são os idosos, né, acima de 60 anos, as gestantes e as crianças de 6 meses até 6 anos. Então esses são o grupo prioritário de fato. Depois a gente tem um grupo especial que são as comorbidades, então todos os pacientes que têm aí algum problema de saúde, os profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais do transporte público, caminhoneiros, funcionários dos correios, pessoas privadas de liberdades, institucionalizados. Então é um grupo bem grande aí que precisa fazer a vacinação. E qualquer pessoa que faça parte desses grupos, tanto prioritário quanto grupo especial, pode procurar qualquer unidade básica de saúde para realizar a vacinação? Sim, com certeza, né? Então todas as unidades aí que tem sala de vacina, pode estar procurando essas unidades das 8 da manhã até as 16h30, para estar fazendo a vacinação. Não só essa, como qualquer outra, né? Atualizando carteirinha, os bebês aí, as crianças que por um acaso acham que a carteirinha não está em ordem, leve até uma unidade que eles vão estar fazendo essa avaliação se precisa tomar alguma vacina ou não. As crianças menores de 6 anos é importante também que tomem a vacina da gripe, haja visto que eles são do grupo prioritário, né? E precisa dessa proteção, porque como eu disse, eles ainda não têm o sistema imunológico totalmente preparado para todas as doenças e é importante que a carteirinha esteja em ordem. A vacinação contra a gripe, ela já tem uma abrangência boa do grupo que estava previsto para vacinar?
Não, a gente está com uma abrangência ruim, né? Já faz mais de um mês que a gente iniciou a vacinação da gripe, iniciamos dia 7 de abril aí, né? Hoje já estamos aí em meados de maio e a gente fez 21% do público-alvo, que é esse público que eu acabei de explicar aí desse grupo prioritário especial. Então a gente tem em torno aí ainda de 20 mil pessoas para estar vacinando, mais de 20 mil pessoas para estar vacinando. E esse número já foi alto já? Já em anos anteriores aí a gente tinha uma cobertura bem melhor, já chegamos a ter 90% de cobertura da vacinação da gripe, né? Hoje esse número não chega, né? Estamos aí com 20. Lembrando que o ano passado, né, um dado que me chama muita atenção, não vou lembrar falar de todos os grupos, mas o ano passado a gente teve uma cobertura entre os idosos de 14%, só 14% dos idosos que fizeram a vacinação da gripe. Então é um número muito pequeno. E aí corre o risco, né, do que você falou, de internar, de complicar e da gente também ter um óbito aqui no nosso município.